AXA Global Service Treinamentos, curso online NR35, módulo 1, Objetivo e Responsabilidade. Normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura. No item 35.1.1 dessa norma, ela estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhos envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade. No item 35.1.2, considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior onde haja o risco de queda. Item 35.2.1 cabe ao empregador a garantir a implementação das medidas de proteção estabelecidas nesta norma. B. Assegurar a realização da análise de risco, AR, e, quando aplicável, a emissão da permissão de trabalho, PT. No item 35.3.3, o empregador deve realizar treinamento periódico bienal, ou seja, pessoal, a cada 2 anos, e sempre que ocorrer quaisquer das seguintes situações: a. Mudança nos procedimentos, condições ou operações de trabalho. B. Evento que indique a necessidade de novo treinamento. C. Retorno de afastamento ao trabalho por período superior a 90 dias. D. Mudança de empresa. No item 35.2.2, cabe aos trabalhadores a. Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre trabalho em altura, inclusive os procedimentos expedidos pelo empregador. B. Colaborar com o empregador na implementação das disposições contidas nesta norma. C. Interromper suas atividades, exercendo o direito de recusa, sempre que constatarem evidências de riscos graves e eminentes para a sua segurança e saúde, ou a de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato a seu superior hierárquico, que diligenciará as medidas cabíveis. Bom, pessoal, vale lembrar que toda norma regulamentadora ela é uma lei trabalhista. Então, ou seja, as condições que se aplicam à NR35 acabam se tornando obrigatórias tanto para as empresas quanto para os trabalhadores. As empresas que não cumprem com as obrigações da norma são passivas de multa. E os trabalhadores que, de certa forma, também não cumprirem com a norma são passivos até de demissão. Então, vamos lá. Norma regulamentadora, elas são requisitos mínimos de segurança. A norma diz que considera trabalho em altura todo nível acima de 2 metros com base no seu nível inferior onde haja risco de queda. Isso não quer dizer que a empresa ela não possa adotar 1,80 m como altura. Muito pelo contrário, ela não só pode como deve, porque isso vai garantir uma segurança maior para os trabalhadores com relação à altura. O que a empresa não pode adotar é, por exemplo, 2,10 m, 2,9 m, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Isso já não pode. Por quê? Se a norma estabelece que o nível máximo são 2 metros, então acima de 2 metros a empresa não pode estabelecer como trabalho à altura. Agora, abaixo de 2 metros ela pode. Tanto que tem muitas empresas que consideram trabalho em altura 1,5 m. Então, pessoal, norma regulamentadora são obrigações tanto para as empresas quanto para os trabalhadores e é com base no seu piso inferior. E em detalhe, nessas condições, como funciona? O seu pé é que vai fazer a medição, não é a sua cabeça. Por exemplo, o chão em altura, numa medição com o seu pé, do chão para o seu pé, está batendo quantos metros? 1 metro. Então não é considerado serviço à altura. Agora, do chão para a sua cabeça, deu quantos metros? 3 metros. Pode ser que não seja considerado em altura, serviço à altura, dependendo da sua altura. Mas nesse caso, vale lembrar que a medição é do chão até o pé. Tanto que quando nós falamos de serviço à altura, nós falamos de fator de queda. Temos o fator de queda 0, 1 e 2.
aonde o fator de queda ele se define por pontos de ancoragem. Então vamos lá, fator de queda nível 0, é porque o seu ponto de ancoragem, ou seja, o seu talabarte, ele está no nível da sua cabeça, da cabeça para cima, fator de queda 0. Fator de queda 1, o seu ponto de ancoragem está na sua linha da cintura. Fator de queda 2, o seu ponto de ancoragem está nos pés, na altura dos pés. Por que pontos de ancoragem com relação a fatores de queda? Se o fator de queda é 0, se caso você vier a cair, o seu impacto vai ser menor, se comparado a 1 e se comparado ao 2. Então, pela lógica, se você tiver no fator de queda, onde o seu ponto de ancoragem é nos pés, pela lógica, se você vier a cair, você vai ter um impacto, um choque muito maior pelo seu equipamento de proteção individual. Vale lembrar que o EPI, a ideia, a finalidade dele, não é evitar um acidente. Acidente é aquilo que não vai te causar dano, tá? A ideia do EPI, que é o equipamento de proteção individual, é minimizar o dano. Então, no caso de serviço de altura, a melhor forma para se minimizar o dano é você estar sempre ancorado, preso no fator de queda 0, que é da cabeça para cima. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.